relação é horizontal. Eu só estou um pouquinho mais alto aqui para poder vocês me enxergarem, mas é como se eu estivesse junto com vocês aqui pertinho. Por mim eu ficava até aqui embaixo, eu virava as cadeiras, já fazia um reboliço aqui, mas não vou quebrar esses protocolos porque está filmando. Felipe, obrigado. Pastor Felipe, obrigado pelo convite. É um amigo mais chegado que um irmão. Santer Clay é um amigo mais chegado que um irmão. Jesus tinha amigos, e amigos fazem parte da nossa jornada de vida, né? Amigos transformam nossas realidades. A amizade, ela serve para nos levantar e para nos afundar. A gente escolhe. São histórias que cruzam a nossa vida. E o estudo de João é maravilhoso, né? Falar do Evangelho de João é um dos livros preferidos meus da Bíblia, né? Eu lembro que uma vez, Felipe, indo para o Maranhão, primeira vez que eu fui para o Maranhão, vou beber uma água, eu estava tossindo. Primeira vez que eu fui para o Maranhão, eu comprei um montão de exemplar do Evangelho de João, de revistinha, porque a viagem para o Maranhão era de 3 dias. 3 dias para ir para o Maranhão, do Rio para o Maranhão, 3 dias. E eu tinha esse desejo, né, de evangelizar ali. E foi muito legal, porque eu consegui distribuir o Evangelho, né? Se quiser desligar aquele ventilador aí, esse ventilador, porque está causando vontade. Aí eu consegui distribuir o Evangelho de João. Isso é muito legal. Isso é uma das histórias que eu tenho com João. O nome do meu filho é João. Só para vocês terem noção de como que eu amo o Evangelho, né? De João, no sentido de gostar, de me aprofundar ali, porque ele fala muito, e vocês têm participado desse momento aqui. Isso é interessante, porque isso é bom. Então vocês já estão formadíssimos em João. E ali eu pude distribuir os evangelhos no ônibus, né? E depois eu tinha um grupo lá perto de casa, que lá no Queiroá, eram os meus amigos da esquina, eles chamavam de esquina do cão. Porque os caras também ficavam lá dia, noite e dia. Então a gente passou 2 meses lendo o Evangelho de João com eles, todos os dias na esquina. Eu lia um capítulo por dia com eles do Evangelho de João. Então falar sobre o Evangelho de João é trazer gozo para a alma, alegria, porque pensem vocês que estão aqui nessa noite, a gente está aqui para compartilhar do Evangelho de Jesus. E João foi aquele que quis traduzir com maior intensidade possível a humanidade e a espiritualidade de Jesus de Nazaré. O João, ele fez um esforço enorme no Evangelho para que a gente entendesse de fato que esse amor de Deus por mim, por você, por você, por você é incondicional. Não é mérito nosso algum o Senhor nos amar. Não é mérito algum nosso Ele vir em nossa direção. Não tem mérito algum nosso em Ele vir nos acolher. Então, Jesus é retratado no Evangelho de João, e vocês viram nos capítulos anteriores, vocês têm estudado, quem pôde acompanhar. Eu vou fazer uma retrospectiva, assim, eu não estive aqui, é a minha primeira vez, mas eu imagino, foi muito abordado. Logo de cara, o livro já começa como uma poesia, é tido como um livro poético logo no seu primeiro capítulo, porque ele fala que no início era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Falou que a letra se materializou, a palavra se materializou em Jesus. Esse verbo, né, esse logos se fez carne e habitou entre nós. Jesus, homem, Jesus, Deus. Por isso que, vamos lá, por isso que a humanidade, ela é dividida hoje, por isso que Jesus marcou tanto a humanidade, que a história não é dividida em antes de Buda e depois de Buda. É antes de Cristo e depois de Cristo. Não é antes de Maomé e depois de Maomé. É antes de Cristo e depois de Cristo. Então João teve todo o cuidado, né? Todo o cuidado de tentar
trazer, e um dos históricos diz que João fez tanto esforço porque ele achou que os outros evangelhos de Marcos e de Mateus ficou faltando alguma coisa. Alguns dizem isso, né? Mas não, ele falou, cara, tem que entrar tudo aqui nessa história que eles precisam saber quem é o mestre. E aí o Felipe falou aqui muito bem, a gente vê fatos importantíssimos ali no Evangelho de João. O primeiro milagre, muito bem apontado, no Caná da Galileia, no casamento. Jesus com Nicodemos, que era um governante. Jesus no templo, entrando no templo para meter o sarrafo, porque estavam profanando o templo. Então, Jesus com a mulher samaritana, né? Muito impactante. Então, o Evangelho de João ele traz para a gente, nos dias de hoje, uma consciência desse amor intenso. E, conforme vocês foram lendo o Evangelho de João, isso foi provocando exatamente o que haveria de acontecer, que era um projeto de Deus, desse Deus homem se entregar-se a si mesmo em favor de nós, em favor de muitos, para ser crucificado numa cruz e morrer a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Por isso que hoje eu vivo a vida de Cristo, né? Não vivo, Paulo vai dizer que agora não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É essa memória afetiva, essa memória espiritual e essa filiação. Somos filhos de Deus, né? Fomos alcançados por essa graça. Então o Evangelho de João, ele traz para a gente esse retrato. Então, o que me foi passado, que é exatamente o meio do livro, primeiro, esse primeiro momento, vem acontecendo os milagres, as provocações, que isso cai na veia dos religiosos da época de Jesus, e eles começam a ficar revoltados. Quem é esse que cura os enfermos? Quem é esse que ressuscita o seu melhor amigo, Lázaro? Isso provocava muito a ira. Isso não pode ser espalhado, não pode ser divulgado. Nós precisamos matar esse Jesus, né? Então tem todo esse enredo muito provocativo do Jesus subversivo, do Jesus que se levantou no meio do Império Romano da sua época, há 2000 anos atrás. O mundo era dominado pelo Império Romano e Jesus nasce na plenitude dos tempos. Eles estavam aguardando um Messias poderoso, potentoso, vestido. Não, Jesus veio humilde, manso, sereno. Isso quebrou paradigmas. Então esse Jesus é muito humano, né? Esse Jesus Deus é muito humano. E ele tem amigos, ele alcança admiração, né? Ele tem os seus discípulos, porque ele vem trazer essa boa nova que a gente chama de evangelho. E João, na verdade, ele tenta trazer para a gente essa compreensão. Eu vou começar pelo fim. O fim explica tudo. O final do Evangelho de João, só para eu entrar no capítulo 12, eu vou primeiro ler, eu imagino que vocês já tenham visto, que é o último, né, que é um dos últimos versículos do capítulo 20, porque ele vai falar assim, em João 20, 31, porém, estes escritos, ou seja, tudo isso que você ouviu nesse livro de João, de capítulo em capítulo que vocês estão ouvindo, desde o capítulo 1, 2, 3, hoje a gente vai ver o 12, né? Tudo isso que vocês estão ouvindo, porém, estes são os escritos para que creis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas vida em seu nome. Então a gente está começando pelo fim para entender o começo. Aqui João está dizendo, tudo isso que eu escrevi para vocês é para que vocês creiam com toda a alma, com todo entendimento, que vale a pena se ver como filho de Deus. E ele vai falar, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Vida no nome de Jesus. Bom, essa é a proposta do Evangelho de João. Então, vocês já tiveram aqui outros relatos, de outros versículos, de outros contextos. Eu estou trazendo à memória novamente, né? O conteúdo, eu falei, ele fala desse prólogo inicial, né? Lá que Jesus é o verbo. A parte histórica do livro começa com o versículo 6, né? Que ele fala que a primeira parte contém a história do ministério público de Jesus, suas primeiras iniciações com milagre. Jesus aparece já numa festa.
publicamente. Então ali é como se fosse oficialmente, a partir dali começa, cara, esse cara vai incomodar, né? Naquele casamento foi o start para ele ser lançado na vida pública, assim, e começar a ganhar visibilidade daqueles opositores. Bom, dito isso, eu falei, né, o primeiro milagre aconteceu, o templo de Jerusalém eu falei, Nicodemos, a mulher samaritana eu falei. Eu não vou me aprofundar tanto nos detalhes, mas eu estou fazendo essa passagem com vocês porque vale muito a pena se debruçar nesse livro. Esse livro enriquece muito a nossa alma, sabe? Ele traz, porque Jesus, por exemplo, o João, ele é tido e havido, conhecido como o discípulo que amava, né? Ele era conhecido como o discípulo que mais amava, o discípulo do amor, aquele que amava, né? Então ele é tido e havido como assim. No capítulo 11, antes de a gente entrar no 12, a gente vai ter a ressurreição de Lázaro, que é um fenomenológico, né? Um milagre incontestável para a sua época. Jesus perde o seu amigo e ele já sabia que ele falava assim, ó, essa morte aí não é uma morte, ela vai ser para glorificar o meu nome. E aí a gente tem no capítulo 11 esse episódio, a gente tem no versículo 16 do 11, Tomé. A gente acha que Tomé é um homem de pouca fé, não. Como eles estavam para ir para Jerusalém, Jesus não estava indo em Jerusalém, vou tentar contextualizar, tá? Porque a facção lá de Jerusalém estava querendo pegar ele, então ele não podia pisar em Jerusalém, senão ele ia rodar. Se ele pisa em Jerusalém, ele ia rodar. E os discípulos falaram para ele, cara, tu vai rodar, se tu pisar em Jerusalém, tu vai rodar. Aí o parceiro dele, Tomé, chega e fala assim, ó, meu irmão, estou contigo, vamos nós para morrer com ele. Tomé fala exatamente isso. Então Tomé não tinha pouca fé, Tomé tinha muita fé. Só que recortaram um texto de Tomé e falam que Tomé é de pouca fé, porque ele queria ver se Jesus estava com as marcas. Então só estou contextualizando, isso no versículo 11, né? No versículo 36 assim, autenticado a relação de amor, porque ele ressuscita Lázaro, e aí os judeus lá de Jerusalém falam assim, cara, esse cara amava aquele cara ali mesmo, mano, é muito amor. Pô, o cara chorou e ressuscitou Lázaro de forma extraordinária, demonstrando total amor, né? E alguns diziam, não, cara, isso aí não vai acontecer muito, não, tinha aqueles pessimistas de plantão que eu chamo. Isso aconteceu no versículo 11, e agora a gente vai entrar no que me foi passado para hoje, que é o texto, o capítulo 12, os 11 primeiros versículos, que aí tem uma narrativa interessante, eu vou ler com vocês. Só que eu vou pedir para vocês fazerem um exercício que é interessante. Vamos viajar junto para Jerusalém agora? Vamos viajar versículo por versículo. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos, feche os seus olhos, e conforme eu for falando, você vai aí da tua forma, imaginando as cenas. Isso é interessante. Nós estamos agora em Jerusalém. Jesus vive, Jesus está vivo. E assim diz, veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que havia morrido, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia. Começa a visualizar aí Marta servindo a ceia. E Lázaro era um dos que estavam juntamente com ele, sentado à mesa. Comece a imaginar Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos, sentado à mesa do lado de Jesus. Tomando então Maria um frasco de óleo perfumado, de nardo puro, de alto valor, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés dele com seus cabelos. Visualiza a cena aí de Maria enxugando os pés de Jesus com um dos perfumes mais caros que tinham. E encheu-se a casa daquele cheiro de óleo perfumado. Então disse Judas de Simão Iscariote, um de seus discípulos, o que trairia. Por que se não vendeu este óleo perfumado por 300 dinheiro e se deu aos pobres? E João diz assim, isto disse ele, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão
e tinha a bolsa e trazia o que tinham lançado nela. Disse, pois, Jesus: Deixa Maria. Para o dia do meu sepultamento ela guardou isso, esse óleo, esse perfume. Porque aos pobres sempre os tereis convosco, porém a mim não me tereis sempre. Muita gente dos judeus soube, pois, que ele estava ali, e vieram, não somente por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, o que ressuscitara dos mortos. E os chefes dos sacerdotes se aconselharam também de matar a Lázaro. Para finalizar, porque muitos dos judeus iam por causa dele e criam em Jesus. Pode abrir seus olhos. Essa é a cena, essa é a história desse contexto desses versículos. Tem vários personagens nesse versículo e cada um deles tem o seu grau de importância. Nós vemos aqui uma síntese desses primeiros 11 versículos do Evangelho de João, do capítulo 12. Nós vemos afirmar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Isso era um impacto para o judeu da época, porque eles estavam esperando um outro Messias, um Messias soberano, poderosão, como eu falei. E aí vem Jesus, humilde, né? Sereno. Ele, não, esse aí não é o nosso Messias. Então ele provocava isso. Nós vemos a personificação humana da palavra de Deus, como eu falei, o Verbo se fez carne, habitando entre nós e anunciando o Evangelho. Os sinais milagrosos, tudo que Jesus pôde fazer, manifestando o seu grande poder como Deus, né, manifestando através dos milagres. As controvérsias, que eram as questões teológicas e religiosas da época. Pô, ele senta com pecadores, ele anda com os beberrões, ele anda e se apresenta às prostitutas, ele vai em casamento e transforma água em vinho, que escândalo, né? Jesus escandalizava, porque a sua subversão se chamava amor, com toda essa intensidade. E deu a vida por Lázaro. Na verdade, o contexto final desse meio, que é até onde ele chega, que é o capítulo 12, é que ele simplesmente, eu vou ter que ressuscitar Lázaro, que acontece no capítulo 11, e no 12 está lá Lázaro com ele, vivinho, em folha, para testemunho de muitos. E aí os judeus, os sacerdotes, vamos lá, eu quero ver se esse Lázaro está vivo, e acabava acreditando, não só por Lázaro, porque Jesus estava ali e falava. Então, o Lázaro ressurreto anunciava a salvação em Jesus. O Santo Herclés ressurreto anuncia a salvação em Jesus. O Filipe ressurreto anuncia a salvação em Jesus. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo mais na carne, mas vivo pelo Filho de Deus. Então, Paulo diz isso só para completar todo esse sentimento de pertencimento que nós temos. Então, quando Jesus faz essa convocação a todos os povos, todas as nações, todas as famílias, é para crer nele no Evangelho. Então, nesse passo a passo, nós temos aqui Lázaro à mesa. Jesus não só ressuscita os nossos sonhos, a nossa vida, a nossa existência, porque nós fomos vivificados nele. A Bíblia diz assim, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos. Mas ele, Jesus, nos vivificou. Ele nos trouxe a vida. Entende? Ele nos trouxe a vida. E aí, Lázaro foi trago à vida literal e estava à mesa. E nós, literalmente, nessa noite, estamos à mesa com Jesus também. Naquele café que nós tomamos, ali Jesus estava. E ali ele está, e aqui ele está. Quando os seus se reúnem, Jesus se faz presente. Então creia com toda a tua alma, com todo o teu coração, que Jesus nos trouxe aqui nesta noite para falar isso. Eu quero que vocês estejam à mesa, assim como Lázaro estava e esteve. Então, aqui a gente traz um Jesus que traz para perto. Ele não só faz um milagre na nossa vida, mas ele nos aproxima dele o tempo todo. Jesus não nos cobra perfeição alguma.
Ele não quer seres humanos perfeitos. Ele deseja que estejamos arrependidos dos nossos delitos, dos nossos pecados, das nossas vacilações, das nossas vaciladas, todos os dias. Todo dia é um dia novo de pedir perdão a Deus, de saber, Senhor, eu sou teu, sou teu filho, né? Nessa jornada chamada fé. E ele vai prosseguir. Marta se percebe ali como serviço, né? Enquanto uma estava preocupada com o serviço, que é importante, é o que o Felipe falou aqui, temos os nossos afazeres na casa. É varrer um chão, é ajudar com as crianças, é ajudar com a luz, é ajudar com uma pintura, é ajudar a servir o café, é ajudar a servir as criancinhas quando passam aqui vindo da escola ou indo para a escola, é abençoando. Isso é ser servo, né? É o que Marta estava fazendo. Então nós aprendemos com Marta aqui, um personagem importante também. Lázaro, Marta, Maria. Maria provocou mais no sentido de que ela pegou algo muito caro, né, que era usado inclusive para embalsamar ou para perfumar, né, e ungir também. E aí Jesus faz esse trocadilho com ela. Ela não vai poder me embalsamar lá com esse perfume na minha morte, mas é como se ele já estivesse preparando o coração dos discípulos para a sua morte. Foi o que o Felipe falou antes. Aqui já é uma transição. Jesus já começa a dar uns sinais. Eu vou morrer, eu vou ser perseguido, eu vou ser morto. Estão tramando a minha morte. E eles estavam, enquanto Jesus estavam ali, eles estavam vivendo aquilo ali intensamente. Então aquela ceia foi muito importante, porque ela tem muitos símbolos. Lázaro ressurreto, né? Marta apresentando um serviço, né? Servindo a ceia, mostrando a sua vocação ali, a sua paixão. Maria botando uma espiritualidade incontestável naquela cena, de enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo, né? Enxugar, porque mais adiante você vai ver a cena nos versículos seguintes, 13, 14 até o final, Jesus vai ter a questão de lavar os pés, num gesto de humildade também, porque aquele unguento, na verdade, ele era usado para lavar a cabeça, né? A cabeça e não os pés. Ela quebra um paradigma. E tem mais, Jesus se permite tanto quebrar paradigmas, porque os pés, quando uma mulher tocava os pés naquela época, era algo meio que sensual, era algo mais com uma conotação meio impura. E ela quebra esse paradigma e Jesus se permite para mostrar que Ele é Deus, que Ele recebeu aquela adoração, que Ele recebeu aquele carinho daquela mulher, que mostrou que ela entendeu a potência que é Jesus, a potência que é o Jesus de Nazaré. Então, esses personagens aparecem nesse contexto, né? E aí a gente vai vendo, Maria num frasco de óleo perfumado. Aí Judas, sempre tem o Judas, né? Tá de olho, né? Aí Judas quis fazer média. Tá gastando esse perfume aí no pé de Jesus, isso aí daria para alimentar as 90 crianças que passam aqui no dia da escola para comer pão. Aí Jesus já dá logo um corte em Judas e fala: para de gracinha, né? A história não é essa, mas assim, é parecida com isso. Você está fazendo média aí, mas teu coração não está nem aqui. Deixa ela fazer isso, porque por enquanto eu estou aqui, que vai ter um tempo que eu não estarei. Então é a hora certa dela fazer isso. E na verdade Judas estava com outras intenções. E aí João vai e denuncia Judas. Você fala isso porque você pega o dinheiro do próprio que botam aí, você usa ele mesmo. Para de historinha, e a gente vai ver lá na frente o que Judas foi capaz de fazer. Mas o que eu queria dizer para vocês nessa noite, nesse estudo, Felipe, é que nós somos todos esses personagens durante a vida. Nós já fomos Lázaros ressurretos, nós fomos e podemos ser. Essa é a verdade. Nós já tivemos nosso período de Lázaro, morto, existencialmente falando, né? Para baixo, e quando Jesus vem com a fé, nos ressuscita do nosso fracasso, do nosso jeito de morte de ser. Ele nos traz a vida, Ele nos trouxe a vida. Tem momentos da nossa vida que nós somos Marta, servimos com muita intensidade. Tem momentos que somos Maria e queremos lavar os pés com toda a intensidade, paixão, louvor, adoração.
mas nós temos nosso momento de Judas também. A gente olha com o outro atravessado, enciumado, a gente quer fazer média. Então, fiquem tranquilos, porque esse Jesus, ele conhece o coração dos homens. Então não adianta, a gente faz média, eu faço média com o Santer Clay, com Jesus não dá para fazer. Faço média com o Felipe, mas com Jesus não dá. Ele conhece o teu coração, o teu, nosso. Então é esse Jesus que está aqui nessa mesa, mostrando toda a sua humanidade e toda a sua divindade. É uma cena maravilhosa. Ela não é a ceia, aquele quadro da ceia, mas é uma das ceias. Entendem? Nessa ceia aqui tem Maria, nessa ceia aqui é a ceia que Jesus chama todos. Deus chama todos nós para participar todos os dias dessa ceia. E a ceia é esse café de manhã, de terça-feira. É o Cristo habitando em nós, sendo compartilhado com fé, com pão, com café, com afeto, com abraço. É um pneu que estoura. E Deus estoura um pneu para te dar um abraço, e você está achando que está abraçando alguém. É assim, Deus tem os seus mistérios. Às vezes Deus tem saudade da gente, Ele faz alguma coisa para nos dar um abraço, um aconchego, um afeto. E aqui o método de Deus é perfeito. Então esse passo a passo é preparando os corações dos discípulos para o Calvário. Porque a partir do capítulo 12 em diante, a chapa começa a esquentar. Aí sim, começa a perseguição com mais afinco, e ele vai preparando todo mundo, ó, a chapa vai esquentar, eu vou rodar mesmo, vou para a cruz, mas há um propósito na cruz, que é a nossa salvação. Isso tinha que acontecer. Sem a morte de Jesus, sem a sua ressurreição, a nossa fé era em vão. Então esse capítulo 12, Felipe, ele sintetiza a historicidade e a espiritualidade central do Evangelho de João, em que esses episódios vão acontecendo, ele vai anunciando, quando chega ali, ele escancara mesmo, ó, eu vou morrer, mas há um propósito na minha morte. E aí, você vê que os religiosos da época piraram com Jesus, eles estavam desesperados ali, o que a gente vai fazer? O que a gente vai poder fazer em relação a esse cara, que ele já anunciou com tanta pressão esse evangelho, que a gente não tem como pará-lo. Então, versículo por versículo, você vai vendo, ó, no versículo 1, está Lázaro à mesa. Imagina, Lázaro, a gente não consegue mensurar, a mente humana não consegue mensurar alguém que foi ressuscitado, fisicamente, biologicamente, morto há 4 dias, dentro de um sepulcro. E esse Jesus que a gente serve hoje é esse Jesus que manteve a sua voz e disse, Lázaro, vem. Porque tem muito Lázaro dentro da gente, que precisa ser ressuscitado para a vida. Né? Vamos visitar o nosso coração assim para perceber que esse Jesus que nos chama aqui nessa noite, clama pela gente também e fala assim, ó, Ele pode ressuscitar sonhos, Ele pode ressuscitar projetos, vocações, o tempo inteiro. Então essa noitezinha aqui que a gente está tendo aqui, aconchegante, é o colo do Mestre. É o colo de Deus para a gente nessa noite. É um carinho que Ele está fazendo com a gente. Filho, eu não esqueci de você. Eu nunca esqueci de você. Eu nunca esqueci de você. Nunca esqueci de você. É assim que Jesus faz. Ele traz a gente para dizer, eu não esqueci de vocês. Creiam. Creiam com todo o teu coração, com toda a tua alma, que eu trouxe você aqui nessa noite para bater esse papo, para dizer o quanto eu te amo, o quanto eu ainda tenho sonhos e projetos, o quanto eu quero usar a tua vida para sinalizar esse reino, seja através de um abraço, seja através de um sorriso, de um café à mesa, mas carregue essa marca de Jesus de Nazaré, que é a marca do amor, que é o que o discípulo João traz no seu texto. E ele vai seguindo, como eu disse, aí tinha Marta no seu serviço ali, ela estava fazendo aquilo com toda a intensidade, né? E tem até uma brincadeira que diz que Maria escolheu o melhor, né? Porque Maria escolheu estar aos pés de Jesus, e Marta agitada, querendo agradar, servindo, limpando, cuidando,
Marta, eu até falo às vezes assim, pô, para com esse espírito de Marta aí, gente, vem aqui, vem estar mais presente. Mas isso faz parte. Então, esses textos do capítulo 12, ele é muito histórico, como um texto é, né? Ele narra essas histórias e esses personagens. Então, o que eu poderia sintetizar historicamente, como estudo aqui para a gente se aprofundar, é isso, são os personagens que estão nesse capítulo 12, com as suas histórias distintas de vida, cada um com a sua intenção. E aqui eu tenho os sacerdotes, são personagens, os judeus, né, os sacerdotes, né? Tem Marta, Maria, Lázaro e Judas. Judas não está de fora, ele está aqui, né? Mas Jesus está olhando para isso tudo aqui, vendo como cada um atua, como cada um serve, como cada um está trazendo no coração a sua intenção. Então, esse capítulo 12, ele sintetiza um pouco de nós, do nosso ser, nessa jornada chamada vida, né? E os episódios vão trazer, os versículos vão trazendo, apontando, e a Bíblia, o que é interessante na Bíblia, muito interessante, na verdade, é que ela não esconde os podres de ninguém, não. Judas é Judas com essa vacilação aqui. Está mostrando Marta servindo, Maria fazendo o que está fazendo, mostrando os sacerdotes tentando tramar a morte de Jesus, né? E tramando, na verdade. Então, do 1 ao 11, sintetizando isso, é o preparo para aquele que vai ressuscitar dentre os mortos. É aquele que vai envergonhar a morte, vai vencer a morte. Então, tudo já estava num projeto de Deus, mas ele precisava preparar os seus discípulos. É claro que lá naquele contexto, lá de Jerusalém, há 2000 anos atrás, sob o domínio do Império Romano, sob o domínio desse governo tirano que estava naquela época ali, um misto de sentimentos, né? Um misto de coisas acontecendo. Esses evangelhos que a gente chama de sinópticos, eles relataram, cada um com a sua visão, o que estava acontecendo. E um desses foi o evangelho de João, né? Mateus viu de uma forma, Marcos viu de uma forma, João viu de uma forma. Então, todos esses, de uma forma assim, você vê que eles se entrelaçam, eles se autenticam, né? Eles trazem consigo uma real situação. Por exemplo, a própria narração da questão de Marta e Maria é autenticada nos outros evangelhos, algum grande exemplo, né? Então, você traz consigo os milagres, o Jesus operando milagres, e continua operando até hoje, e o Jesus humano, né? O Jesus que olha para a mulher samaritana nos versículos anteriores e que consegue fazer com que ela entenda a sua grandeza como Deus. Ele traz a questão da adoração em si. Então, esse é o apontamento desses versículos, né? Passo a passo, versículo por versículo, Jesus vai trazendo, claro, através de João, as narrativas desse processo que a gente tem em nós. Claro que eu trouxe para cá uma ilustração sobre como a gente se vê muitas das vezes nesses personagens, mas é claro que hoje a gente consegue compreender o quanto foi importante essa jornada messiânica do nosso Jesus, do nosso Senhor, né? Que está muito para além de uma só religião, né? Ele veio nos salvar, ele veio nos salvar de nós mesmos, ele veio nos salvar, ele veio nos conscientizar da sua importância, que você é único, você é único. Eu esqueci o seu nome, Jorge, você é único, você vai encontrar muitos Jorges por aí, eu conheço vários, mas nenhum nessa humanidade que já passou por bilhões de seres humanos, até hoje, vai ter um Jorge igual a você, nessa época. Por isso que ele nos trata com muita propriedade e intimidade, porque ele sabe que a sua história é única, ela não vai ser vivida por outra pessoa. Só você sabe da tua história. Por isso que esse pai é amoroso, ele é íntimo. Por isso que ele trata Lázaro como um único Lázaro, apesar de termos muitos Lázaros. Entende o que eu quero dizer? A profundidade. Por isso que ele morreu por nós. Não é uma conversinha fiada. A salvação é real.
A salvação em Jesus é real, ela é poderosa, ela é potente. O sangue de Jesus derramado na cruz foi para purificar os nossos pecados e nos trazer uma vida nele. Então, isso está relatado aqui no Evangelho de João. Que nós possamos, então, versículo após versículo, texto após texto, ir mergulhando nessa graça de conhecer o Senhor, de se aproximar dele, do quanto a gente pode perceber esse amor, né? Só ele, só ele. Um dos primeiros versículos que eu aprendi foi em João, foi João 14, né? Eu lembro que eu ia pequenininho para a igreja presbiteriana, lá na Renata, lá perto da tua casa, na Renata Rebeck, né? Tinha a presbiteriana lá e tinha um versículo de João. Eu não era da igreja, eu não sabia o que era, mas estava lá, João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for lá e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, de que para onde eu estiver, estejais vós também, né? E assim eu li o versículo e falei, caramba, eu decorei esse na época, que eu era criancinha. Então, João é um livro importante para a leitura devocional, para a minha consciência de pecado, do quanto eu preciso dessa graça, para eu lembrar que ele me ama com um amor eterno, com um amor realmente materializado, e a forma como ele dá, e como eu devo ser um discípulo de Jesus nessa jornada chamada vida. Então é isso, são textos e versículos que apontam sempre para a proposta maior de Jesus, que é olhar para a cruz e saber que a cruz simboliza e autentica a nossa salvação. Ela está vazia. E lá para frente, obviamente, a gente vai ver as mulheres indo lá no túmulo de Jesus. Ele não estava mais lá porque ele ressuscitou. Jesus escandalizava o tempo inteiro, né? Nesse bom sentido do escândalo, porque ele trouxe vida para a gente. É isso, Felipe. Eu acho que dentro desse passo a passo, espero ter atendido, mas eu não vou fazer aprofundamentos teológicos sobre o texto, sobre os originais, mas eu acho que a essência do texto é essa. Saber que no capítulo 12 existem personagens que se identificam comigo. São pessoas naturais, que têm as suas demandas do dia a dia, têm as suas rotinas do dia a dia e têm os seus defeitos do dia a dia. E que eles são escancarados na presença de Jesus. E é isso que a gente tem que amar em Jesus, que ele não nos afasta porque somos pecadores. Pelo contrário, ele nos aproxima, mesmo sabendo dos nossos defeitos, nossas imperfeições. Ele só quer contar com a gente. Ele quer contar com a gente nessa jornada chamada vida. Amém? Até aqui tudo bem, meu irmão? Fechou? Eu agradeço porque para mim é maravilhoso, maravilhoso.